Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do podcast Papo de Empreendedor, aqui do Núcleo de Jovens Empresários da Assist. Muito prazer, me chamo Nicolas Borges, sou da Hamper, uma assessoria e consultoria de performance humanizada. Estou aqui hoje com convidados ilustres, nos quais eu apresentarei logo em seguida, mas agora passo a palavra para o meu colega Andresa. Oi, eu sou a Andresa. E a gente, hoje, do Núcleo, formado dentro da Associação Comercial e Industrial de Serviços e Tecnologia de São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul. Basicamente, uma associação de classe empresarial da região, e a gente vem discutindo vários temas dentro da área empresarial, comercial, desenvolvendo ações junto com o governo e deixando tudo muito... como é que eu vou trazer a palavra? Muito mais fácil para o empreendedorismo de São Leopoldo. E hoje o nosso núcleo é formado por várias empresas, e essas empresas hoje são Rita Pavone, Advogados Associados, Percom Contabilidade, Soler Energia Solar, AC Real Imóveis, Virando a Terra, RMAC Assessoria e Desenvolvimento, Like You, Premia Pão, Hamper Performance Humanizada, Shambhala, Centro de Terapias Integrativas, MM Gestão Imobiliária e a V8 Ambiental. Certo, então para a gente dar início ao nosso podcast, ao nosso episódio hoje, estamos aqui com Roger Ribeiro, da Soler Energia Solar, e com Patrícia Cardoso, que vai falar sobre um tema que parece às vezes muito batido, mas na verdade é um tema que precisa ser sempre atualizado cada vez mais, que é o tema de liderança. Então, vou passar a palavra primeiramente para a Patrícia se apresentar um pouco do currículo, que é gigantesco, né? Mas apresentar um pouco do seu currículo também para nós. E o Roger, que está aí nos apoiando também para falar de liderança. Explicando para quem está chegando nesse episódio, né? Explicando para quem está chegando nesse episódio, a gente está com um diferencial nessa temporada de podcast, que nós buscamos sempre trazer alguém de dentro do nosso núcleo que tenha também algumas dores, algumas necessidades de entender mais sobre o tema, para fazer o papel de quem tá lá assistindo e fica, por que não perguntaram isso? Não é possível que não tenha essa dor. Então a gente está trazendo também um nucleado dentro do Núcleo de Jovens Empresários. Para você que ainda não é nucleado, que não conhece, assiste, te convido a vir conhecer. E além dos nossos nucleados, temos o patrocínio Master do Sicredi. E agora, passo a bola para ela, que vai falar com muita autoridade, eu tenho certeza, sobre liderança. Patrícia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, jovens empreendedores. Não que eu não seja jovem também, né? Acho que a juventude está mais aqui. Então, eu sou Patrícia Cardoso, a minha experiência profissional se deu aí nos últimos... Ela se dá todos os dias, né? Todos os dias a gente nunca deixa de ser um profissional, a gente nunca deixa de atuar, mas eu iniciei muito jovem no mercado de trabalho. Então, por 22 anos, eu fui executiva de uma empresa, de uma instituição de ensino, onde o meu trabalho era diretamente na gestão, né, na gestão das pessoas, na liderança dos líderes, né, que estavam. Então, é uma instituição de ensino, onde ela hoje conta com, acredito que 15 unidades escolares e ensino superior também. Então, lá eu fiquei por 22 anos. Eu digo que eu aprendi, lá eu me tornei líder, né? Lá eu me tornei uma profissional, uma gestora. Eu gosto muito do que eu faço, né? Junto à liderança, ao trabalho com as pessoas, ao trabalho com a equipe, ao desenvolver as pessoas. Acho que isso é o que isso é o que me move, né? Ver o desenvolvimento, quantas pessoas podem fazer coisas boas, coisas do bem, coisas para evoluir, né? Coisas que a empresa, hoje as empresas dão muito valor, né? Que é a parte humana, sim, junto aos resultados. Então, junto da professora que eu também sou, então a minha formação é na área educacional, então eu sou pedagoga de formação, já há 22 anos, me formei pela Unicinos. De lá para cá, né, a minha formação se deu também muito linear na área da educação, eu sou mestre em educação, hoje estou aí prestes a concluir o doutorado em educação também. Tem algumas formações na área da liderança, porque é preciso, né, a gente buscar esse olhar, essa qualificação, como é que as coisas estão funcionando, porque o mercado muda muito, né, as empresas, as pessoas,
Hoje a gente tem essa juventude linda, maravilhosa, cheia de ideias, né? E como é que a gente acompanha esses Me jovens? senti contemplado agora. Então, eu digo assim, nossa, quando eu comecei há mais de 20 anos atrás, né? Nós éramos jovens diferentes, né? E hoje isso tudo mudou e vai continuar mudando. Isso é o bacana da vida, eu acho, né? Que as coisas não param de evoluir. E cabe a nós, né? Entender esse mundo, entender esse novo jovem, entender esse novo mercado, entender o que está posto, o que ainda vem, né, pela frente. E conhecer, estudar, se adaptar, conviver. Eu acho que esse é um grande desafio, sim, mas é possível. Perfeito. Tenho certeza que tem muito a contribuir para nós hoje. Ainda mais pelo teu currículo que tu passou aqui para nós. E agora a palavra para esse cara, que eu admiro demais, cara. Yeah. Pode ficar à vontade. Meu nome é Roger, sou proprietário da Soler Energia. Comecei a trabalhar assim com uma colega muito cedo também, desde os meus 14 anos de idade, né? E a vida, na verdade, acabou me ensinando muito essa questão de liderança, né? Eu acho que a parte da liderança comigo, né, foi liderar a si mesmo, né? Então, como eu saí de casa muito cedo, as decisões ali eu tive que tomar muito por conta própria. Ao longo ali da minha escala profissional ali, eu fui trabalhando, né? Virei supervisor comercial da Datacontro na época, né? Foi meu primeiro cargo de liderança. A gente liderava assim como o grupo aí da área da educação. A gente tinha 12 consultores na época, né? Que foi uma escola em Porto Alegre. Depois fui líder da New Club, também uma academia aqui da região aqui. E daí foi aonde dei o meu pontapé inicial ali, que foi a parte de empreender, né? Então, meu primeiro negócio foi uma financeira, né? Na área de financiamento, consignado, tudo ali. E foi tudo meio assim, sabe? Vamos ver o que acontece. Onde que vai vamos chegar, tocar, né? vamos chegar. Não tenho formação nenhuma ainda. Eu fiz 2 semestres de contabilidade, assim como tu, colega, foi. Os meus conhecimentos, tudo foi realmente buscando ali na parte de alguns conhecimentos específicos. Eu acho que o erro também, acho que acaba sendo o nosso maior conhecimento ali. E dentro da experiência que eu tive na financeira, que foi ali a parte dos erros, eu acho que foi onde eu tive o maior desafio, que foi a questão da liderança. A gente conseguiu um produto ali, que na época era um produto muito bom, consegui escalar o negócio e daí a gente conseguiu botar 10 pessoas na época ali. E infelizmente o banco tirou esse produto e foi aonde eu tive meu primeiro desafio inicial, que foi, e agora o que eu faço? Né? E na época eu não tive muita alternativa, né? Foi onde eu passei pela transição ali, que foi aonde eu peguei a experiência de reação, o que eu ia fazer, tudo, eu consegui designar todo mundo ali. Então, eu acho que, assim como a colega falou, a liderança é realmente tu gostar das pessoas. É tipo, literalmente tu pegar, ver aquela pessoa que tá começando contigo. Acho que o que te motiva é tu ver o desenvolvimento dela, né? Ver ela crescendo, ver ela se desafiando, ver ela buscando. Isso daí eu acho que é o combustível para qualquer líder. Hoje a gente, dentro da Soler, a gente tem uma equipe bacana. Eu invisto muito na categoria de base. Assim, eu acho que tem sim muita gente boa, jovem. E eu acho que a gente, como líder, quando a gente começa um negócio, a gente tem muito aquela questão de centralizador, né? Eu tenho que resolver tudo, eu tenho que saber tudo e tal. E para mim, abrir mão disso, na verdade, foi um grande desafio. Então hoje eu sei que dentro da minha equipe vai ter pessoas que vão ter alguns conhecimentos melhores do que eu, né? E eu acho que o papel do líder é buscar tirar o melhor de cada pessoa e aprender em conjunto junto com eles, né? Eu costumo dizer que o líder é aquele que dá a direção, né? A visão a médio prazo e a longo prazo, e também é o que procura buscar tirar os obstáculos do caminho nesse percurso aí, né? Então é o que eu tenho aprendido através dos meus desafios aí, e com certeza a gente está sempre buscando melhorar, aprimorar, né? E eu acho que a colega vai conseguir trazer aí bastante questões pontuais para a gente aprender junto. Com certeza. E antes de qualquer coisa, né, nós tivemos a gravação do primeiro episódio, e eu fico muito feliz por atuar na área de performance humanizada, ver que o segundo episódio é a segunda vez que falam que precisam gostar de pessoas. E na era digital, o quanto isso é difícil. Quanto é difícil liderar na era digital, quanto é difícil liderar. Sempre foi difícil liderar em qualquer contexto. E aí eu quero começar perguntando para a Patrícia, lógico. Patrícia, existe hoje um perfil de liderança?
onde eu quero chegar com isso? Muita gente acha que o líder é o cara que se dá bem, ele é líder, então ele tem as regalias. Mostra pra nós, fala um pouco melhor pra nós sobre isso, o quão difícil é isso. E nós, como jovens empresários, né, temos um pouco de dificuldade em entender isso. Porque embora vários já atuamos fora dos nossos devidos empreendimentos, temos uma dificuldade de se autoliderar. Mas então eu quero que tu fale da perspectiva do líder. Pô, é fácil liderar, né? De quem tá vendo de fora. O líder é o que recebe mais. O líder é o que recebe mais. Eu quero ser líder pra quê? Não, porque paga mais, não sei o quê. Então, fala pra nós dessa perspectiva de o líder na visão externa, de quem tá vendo de fora. E aí, a autoliderança é um assunto mega atual. Gostaria de ouvir um pouco mais. Olha, o que eu percebo? Que liderar tem os seus desafios, como qualquer outra função, qualquer outra profissão, né? Toda profissão tem um desafio, tem desafios. Mas o que é importante, eu colaboro aqui com o que o colega falou, né? Que o líder, ele está para dar a direção. Esse é o trabalho dele, né? É sempre pensando o que eu posso fazer enquanto líder, para que você faça bem o seu trabalho. E aí a gente vai tirando as pedras do meio do caminho, né? Vai abrindo os espaços. E à medida que a gente entende que isso vai dar o resultado, que isso vai fazer aquele colaborador, o meu liderado, trazer o resultado, entregar o resultado, o jogo muda. Mas para isso eu preciso entender, e eu tenho que sair desse lugar onde eu mando, né? Não existe eu mando, não existe. Eu oriento, eu direciono, eu coordeno, eu troco. Então, quando a gente olha para o líder, né, para o antigo chefe, vem aquela imagem do cara que fica lá na sua sala, né, só dando as ordens. Só apontando, nada mais. Só apontando, mandando, e o negócio tem que acontecer. Não, o negócio não vai acontecer. Né? O negócio vai acontecer se eu, líder, estiver junto da minha equipe, servindo a minha equipe. E esses conceitos que a gente também tem que cuidar, né? Porque quando muitas vezes a gente fala para um jovem, eu tenho... né, o ideal é o líder servidor, né? Que a gente ouve falar. Mas o que é o servidor? Né? Eu estou lá para te servir em que medida? De que forma? Né? Então, existe sim uma hierarquia, existe sim conhecimentos, existe sim habilidades e competências ali colocadas em cada uma dessas pessoas que se movem, né, e se intercalam dentro de uma equipe, e eu preciso enxergar isso. Né? Então, às vezes, o que acontece com o líder jovem? Ele tem a ilusão de que ele chegou lá para mandar, e não é assim. Ele esquece que ele tem que dar a direção. Ou ele, às vezes, não sabe também que tem que dar a direção, porque, né, não existe uma formação para ser líder. Eu vou fazer uma graduação, ou vou fazer um ensino técnico para ser líder. Não tem. Acho que a liderança tu vai aprendendo na prática, né? Tu vai fazendo, tu vai liderando, e ela vai acontecendo. Então, ser líder... Tu tem que ter claro, né, o teu papel, né? Tu tem que ter claro o que a empresa quer de ti, né? O que essa empresa quer que eu entregue. Bom, ela quer que eu entregue X e Y. Bom, eu tenho uma equipe, né, formada por diferentes pessoas, diferentes conhecimentos, formações, habilidades. Eu tenho que conhecer essa equipe, né? Então, para que eu possa, como o Roger disse, eu tenho que tirar o que elas têm de melhor, o que elas têm de bom para dar. Então, para isso, eu preciso conhecer essas pessoas, eu preciso saber o que move essas pessoas, né? Quando a gente fala, eu tenho que motivar a minha equipe. É difícil tu motivar uma pessoa. Depende do que a pessoa quer, né? Até pessoalmente. Porque a motivação, eu acredito que é algo que é uma porta que se abre pelo lado de dentro, né? Então, mas eu tenho que entender o que move aquelas pessoas que estão ali, né? O que elas têm de bom para contribuir. E aí, então, eu vou entendendo esse cenário e vou trabalhando com essas potencialidades.
né? Eu enxergo mais ou menos dessa forma. E a segunda pergunta, qual é que era? Era duas. Autoliderança. Autoliderança. Que muita gente não enxerga a dificuldade de se autoliderar, porque quando você é liderado, não que seja mais fácil, não é isso que eu quero dizer, mas é que muitas vezes você tem o seu entregável muito claro, você tem seu direcionamento claro pelo líder. Olha, Nicolas, você precisa entregar X, Y, Z, porque faz parte das suas atribuições. E agora o líder, a gente pode falar de qualquer nível, supervisão, gerência, direção, coordenação, enfim, ele precisa se autoliderar muito, porque senão nós, principalmente como jovens empresários, temos que se autoliderar o tempo todo, senão a gente cai do cavalo. É verdade. É verdade. O que eu tenho como assim, premissa, né? Qual é o escopo do negócio? Eu estou como líder, né, numa empresa X, então eu respondo, né, a um superior, né, tem lá um empresário que é o que comanda o negócio e eu assumi, né, um cargo de liderança. Então eu tenho que entender o que essa empresa quer, de que forma eu posso contribuir com a minha liderança. E outra é quando eu tenho o meu negócio, né? Agora eu tenho meu negócio, eu montei e eu tenho que fazer isso aqui dá frutos, né? Então, são duas situações parecidas. Então, primeiro, entender o escopo desse negócio, né? O que se quer com isso, o que se quer entregar, qual é o objetivo. E depois, eu também entender qual o meu papel ali dentro. E, às vezes, a gente confunde, quando a gente é jovem, principalmente porque nós, às vezes, misturamos as coisas. E aí, onde a gente se perde. Eu sou o líder dessa instituição, eu sou o líder dessa organização, essa organização que é XY desta pessoa que está aqui diante desse cargo, assumindo tal responsabilidade. Então, por mais que dentro de uma empresa ou dentro da nossa empresa, a gente vai criar relações com certeza ao longo do tempo, a gente vai ter afinidades, né, uns mais, outros menos, e às vezes a gente acaba ficando ali dentro da empresa muito mais tempo do que na nossa própria família e casa, né? Isso faz parte, e isso vai levando a gente a cair nas armadilhas de que aqui é a minha casa, aqui eu me sinto em casa. Né? Eu já falei isso, e aqui quem escuta e quem está lá hoje deve muitas vezes dizer isso, me sinto em casa, mas não é a tua casa. Né? Aqui é o teu local de trabalho, aqui é a tua empresa, qual é o escopo desse negócio? O que a gente quer aqui? Óbvio que a gente quer boas relações, a gente quer um ambiente leve, saudável, que as pessoas se sintam bem, se sintam felizes, façam as suas entregas, mas tem um negócio aqui a ser comandado, então eu preciso entender o meu papel. Eu acho que o reflexo, se tu está no caminho certo do auto-liderar, eu acho que ele está bem alinhado à questão da cultura da empresa, né? Eu acho que esse é o maior feedback que um líder pode ter. Por exemplo, se tu tem uma cultura bem estipulada da empresa e tu vê que todos os teus liderados estão alinhados com a cultura, eu acho que é o maior feedback que a gente pode ter se a gente está no caminho certo ou não. A partir do momento que tu tem uma cultura adotada dentro da tua empresa e tu vê que tem metade ou uma quantidade maior fugindo um pouco dela, eu acho que a gente não está indo no caminho certo, né? Então, acho que o maior feedback que um líder pode ter, eu acho que é esse alinhamento de cultura, né? Se a empresa tem uma cultura mais comercial, a empresa tem uma cultura mais, né, técnica, então se tu faz levanta essas informações, vê que a tua equipe, se ela está engajada com a cultura, se ela está indo na direção certa, eu acho que é o maior feedback que a gente pode ter se a gente está ou não no caminho certo. Obviamente, né, sempre buscando aprimorar, melhorar e consertar as coisas ali, né? Que tarefa difícil, né, cara? A gente fala muitas vezes disso de cultura. Cultura organizacional. Parece um tema muito vago, às vezes. E ele precisa ser vago, porque cada contexto, cada empresa é um contexto, uma empresa X, único, como você falou. Às vezes eu tenho uma empresa de um foco mais comercial, uma empresa de um foco mais metódico, e tá tudo bem ter contextos diferentes e ter metodologias de trabalhos diferentes das empresas. E agora, como que eu defino essa cultura organizacional? Isso é um desafio tremendo. Não sei se você passa por isso também, né? Ou já passou atendendo, enfim. A cultura se dá pelas pessoas que estão lá, né?
E ela é muito forte. Então, às vezes, eu digo, o dono está lá em cima e ele sonha com um negócio, ele sonha com uma cultura, ele sonha que a empresa dele, né, represente tais e tais objetivos ou formas. Valores, né? Muitas vezes falados, valores. Né? Só que o negócio e as pessoas e a forma como elas se movem, como os líderes dão essa direção, a cultura vai se movendo. Né? E eu digo assim, a cultura é o jeito de fazer aquele negócio, né? E o jeito certo de fazer aquele negócio. E o jeito certo é aquele que dá certo, é aquele que dá o resultado. Então, muitas vezes a gente pergunta, mas a gente se apega muitas vezes ao meio do caminho, né? E eu acho que sim, eu acho que toda e qualquer empresa, organização, instituição, ela é movida por pessoas e processos, né? Eu sempre penso, quando o negócio não está indo bem, vamos olhar as pessoas e vamos olhar os processos, que eu acho que aqui está sempre as soluções. Então, o processo ele é importante, sim, mas e o fim? Né? Então, o resultado. Então, a gente vamos olhar para o resultado. E às vezes eu quero um molde, eu quero uma forma ali, e ela não vai sair, ela não vai entrar naquela equipe. Né? E o resultado está sendo entregue. Então, no mercado, acho que hoje tão dinâmico, que muda todo o tempo, eu acho que sim, a cultura ela é super importante, que a cultura é o jeito que a gente faz, né? Mais ou menos assim, o jeito que esse negócio aqui se move, como a gente é visto também, né? Qual é a cultura que se tem aqui dentro, a gente fala isso, mas também para os resultados. Eu acho que a gente não pode perder de vista, né? Eu acho que uma empresa ela tem que ser humanizada, porque não interessa o ramo, o nicho que ela tá, ela é gente, ela é pessoas, a tecnologia tá aí para substituir o humano, eu não acredito nisso, né? Não teria por que também acreditar, porque a tecnologia é pessoas, né? É gente, então é olhar, eu posso sim ter o humano, eu posso ter o humanizado, eu posso ter as pessoas pensando, eu posso ter as pessoas com opiniões diversas, né? E é aí que vai se construindo a cultura. Eu acho que quando tu consegue extrair, na verdade, da tua equipe, né? Através do feedback, tu consegue literalmente designar e identificar o perfil de cada um, né? Tu muitas acha vezes, que isso é mais fácil? Eu acho. Tu disse que tu coloca os teus hoje, tu prefere a base, tu prefere os mais jovens. Exato. Daí o que acontece? Hoje, o que tu consegue? Tu consegue identificar muitas vezes o perfil da pessoa, né? Então, por mais que muitas vezes tu acha ou tu tem uma vaga para aquela função, no decorrer ou do tempo ali, tu vai observando ali, né? Se a pessoa vai ter aquele perfil ou não. Então, através da comunicação, tu consegue entender, na verdade, olha, esse rapaz aqui não está se identificando com esse setor, então vamos fazer uma experiência aqui. Muitas vezes ele acaba se sobressaindo nisso, né? Que nem eu digo, o solar hoje a gente tem, por mais que a nossa empresa tenha uma cultura comercial, né? A gente tem todo o setor técnico, todo o setor de engenharia, tudo, né? E nesses setores, que nem eu falei, eu procuro trabalhar com os melhores e que tem esse perfil direcionado a isso, né? O nosso blend hoje, do que a gente procura levar para as pessoas hoje é com apelo comercial, mas hoje eu tenho 2 estagiários que têm um nível técnico de conhecimento gigantesco, entendeu? E eles foram feitos para aquilo. Então, através dos feedback, a gente consegue observar, na verdade, o perfil de cada um, através de reunião de alinhamento, conversar, tudo, e literalmente encaixando as peças como nos seus devidos lugares, né? Então, é um processo que a gente tem que estar sempre com aquela visão mais ampla e tendo essa comunicação com o seu time para fazer esse alinhamento. Porque muitas vezes o líder peca em, tu vai fazer isso e acabou, tu vai fazer isso daqui e acabou. E daí as coisas não ocorrem, não vão acontecendo como se espera, mas tu não ouviu o outro lado para entender se ele está satisfeito naquela determinada função. Então, eu acho que a comunicação com a equipe, ouvir, e muitas vezes tu abrir até mesmo para sugestões, porque muitas vezes um funcionário que tu contratou, muitas vezes ele vai ter uma baita ideia para o teu negócio, né? E a gente conseguir extrair isso e melhorar o teu negócio, eu acho que é o papel do líder. O líder, ele tem que
ouvir muito mais do que falar, que é isso que a gente vai construindo. Obviamente que a cultura da empresa, tu vai ter que estar sempre alinhado, vamos vender, vamos que é a nossa comercial, vamos lá, vamos pra cima e tal, mas tu ouvir os teus funcionários, ouvir a tua equipe, é onde tu consegue construir e colocar as peças em seus devidos lugares ali, né? E, cara, eu sou fruto disso das duas formas, sabia? Sou fruto disso porque eu sou da área técnica, eu sou formado em eletrotécnica, e quando eu comecei a trabalhar, saí do técnico, entrei no mercado de trabalho, eu passei, acho que, 3 meses na área técnica, e depois de 3 meses a empresa que eu trabalhava falou, não, teu perfil é gestão, teu perfil é pessoas. E eu migrei para a área de gestão de pessoas. Eu passei 3 anos nisso, atuando dentro de uma empresa nisso, e chegou um ponto que eu falei, olha, tem um determinado projeto, né? Gostaria de seguir desse determinado projeto, surgiram demandas pessoais, sim. E aí foi um momento, então, eu vi isso de 2 formas diferentes e acabou que me trouxeram até aqui hoje, que é o alinhamento de propósito lá no começo, onde o líder entendeu o meu perfil. Não, teu perfil é mais para isso, e realmente performei muito bem nesse novo cargo, nessa nova função. E depois, por um desalinhamento de propósito, foi a saída também de onde eu trabalhava. Falei, não, o meu propósito agora é outro, né? Dá para suprir o propósito ou não? Tem espaço ou não? Sem problemas. E aí, iniciei uma nova trajetória. Não dá pra dizer que iniciei, né? Peguei todo a expertise desses tempos trabalhados e tô aplicando aí no meu negócio. Mas como é importante o líder olhar para o seu colaborador, o líder olhar para quem está do seu lado, né? Isso eu ia dizer. Eu hoje também trabalho muito com base, porque o nosso mercado hoje de contabilidade está muito defasado. Então, tipo, eu tenho poucos profissionais para trabalhar com o que a gente precisa. Porque eles vêm de uma formação muito pequena. Quem trabalha em bacharel, né, quem se forma em bacharel hoje não tem o mesmo conhecimento técnico que o técnico em contabilidade tem. Sim. E o ensino de técnico em contabilidade também ainda não está preparado para o mercado de trabalho, que tem muitas ferramentas, muitas coisas. Então, a gente identificar isso. E, então, a gente prefere a base, porque eu consigo ajustar ele para a forma de trabalho que eu preciso. E aí, a gente precisa identificar essas áreas, né? E aí, aqui vem a questão. O que vocês acham referente a essa base ao que está por vir? Porque o nosso perfil é diferente, né? Então, vir do técnico, acho que agrega muito hoje. Vir de um curso técnico agrega muito. Acho que as pessoas conseguem se identificar melhor. Mas também o líder chegar e saber identificar que, não, realmente, tu se formou nisso, tu tem um técnico disso, mas eu acho que tu poderia ir para uma outra área. De gestão de pessoas, daqui a pouco comercial, que não tem nada a ver. Mas, às vezes, o teu técnico em eletrotécnica pode ser muito bom para te vender energia solar. Né? E eu acho que isso está muito alinhado a um modelo de liderança que eu prego como serviço também, que pode parecer... É um tema que eu estudo isso há muito tempo, desde novo, assim, liderança, comportamento, enfim. E falando coisa de 10 anos, por mais que seja jovem, pode não parecer, mas desde muito tempo. E aí chega num limiar que é algo que está sendo dito há tanto tempo, não necessariamente de forma idêntica, mas muito similar, sim. E a gente volta a falar sobre isso, a gente volta a falar que, de novo, liderança, podcast liderança. Mas espera aí, o básico precisa ser dito, o lógico, o óbvio precisa ser dito, né? As pessoas precisam entender e é um tema que precisa estar sempre em alta. Por que eu falo isso? Porque tem muito líder que ainda se coloca num patamar vertical e como o Roger trouxe de forma perfeita, o líder ele precisa ser horizontal, precisa ser o cara que está junto, que está de igual, que esteja ali para orientar, que seja para abrir os caminhos, para possibilitar, para abrir possibilidades, para direcionar, e não vertical, como entreguem para mim. Não é assim que funciona. Não existe. Eu acho que a comunicação, né, principalmente quando vem de uma categoria de base desse pessoal mais novo, por mais que as pessoas tenham falado, hoje está complicado contratar gente e tal, quando eu contrato uma pessoa, eu vejo muito a questão da força de vontade dela, assim, sabe? Tem sim muitas pessoas boas, né, com muito conhecimento, mas tu vê assim se a pessoa realmente tem vontade ou não de se desafiar.
Então, essa parte de tu conseguir trazer pro teu time gente que tenha vontade, que queira crescer, eu acho que isso no processo de seleção é muito importante, que tu já consegue eliminar grande parte da questão ali, né? Então, eu avalio muito isso no meu time, né? Eu realmente busco procurar pessoas que tenham fome, mesmo que seja num setor técnico, a pessoa ela tem que ter aquela vontade de querer aprender, de querer adquirir conhecimento, de querer evoluir. Eu acho que quando a gente avalia isso através das perguntas certas, numa entrevista, tudo, faz um teste com elas, eu acho que a gente já consegue eliminar 50% dos problemas posteriores que tu vai ter. E quando se trata de pessoas jovens, tu vai dar a direção para elas, mas ao mesmo tempo é muito engraçado que tu aprende muito com elas, principalmente na questão de tecnologia, né? Que nem eu brinco, o meu... Galera voando. Exatamente. o meu novo estagiário que eu contratei agora por último, ele trouxe uma ferramenta para mim. Primeiro que ele é extremamente organizado, né? Eu me apavoro com ele, assim. E ele trouxe uma ferramenta para nós de gestão ali que eu aderir para o time inteiro, entendeu? De controle operacional em tempo real ali e tal, da comunicação. Então, eles precisam da direção, mas eles precisam também que tu faça aquela abertura para que eles consigam contribuir junto, né? E automaticamente tu cria essa proximidade com eles e eles sabem que podem contar contigo e ao mesmo tempo estão sendo reconhecidos por que eles estão trazendo. E isso, eu acho que acaba trazendo uma motivação pro teu time, né? Quando tu tem essa comunicação mais próxima ali, né? Então, eu acredito muito na questão do diálogo mesmo, né? Antes de tudo, fica o reconhecimento para o mais jovem estagiário da Soler, né? Que com certeza vai ver esse episódio. Não faz propaganda aí. Claro. Eu vou trazer olheiros, olha os olheiros. Os olheiros da categoria de base. Eu vou trazer aqui uma frase bem polêmica sobre liderança. Mas é uma frase que eu ouço ela há muito tempo também e tento desmistificar isso o máximo possível, que é o seguinte: líder não agrada a todo mundo. Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu já ouvi, inclusive, uma analogia que líder não é vendedor de sorvete para agradar a todo mundo. E eu quero saber qual é a visão da Patrícia, do Roger, da Andresa também sobre essa frase que eu considero muito polêmica. Eu tenho opinião sobre isso, mas eu quero ouvir a opinião de vocês também sobre esse tópico. No meu ponto de vista, eu acho que o líder de estrutura ele tem que ser um gestor de risco, né? Então, quando tu trabalha com setores, por exemplo, o comercial, que nem eu brinco, eu prefiro ter que segurar alguém do que empurrar ele. Mas muitas vezes tu tem que literalmente dar uma segurada ali, né? Porque senão vai ter coisas que vão prejudicar a empresa, vai ter coisas que então, tudo, na verdade, tu tem que impor um limite e o time ele tem que estar adequado conforme os processos que tu estipula da empresa. Então, a questão de tu colocar um limite, eu acho que ela está muito atrelada à gestão de risco da tua empresa, né? Então, se vai prejudicar o time, se vai prejudicar a empresa e tal, eu acho que para mim, no meu ponto de vista, é o limite que a gente tem que estipular. A gente tem que estar sempre fazendo a gestão de risco do nosso negócio, né? Seja na parte técnica, seja na parte comercial. E isso eu acho que é o limite que qualquer líder tem que ter, porque o negócio como um todo, ele tem que estar alinhado com o time, né? Então, o líder sim, tem que colocar limite, né? E eu acho que, para mim, no meu ponto de vista, está muito relacionado à gestão de risco do negócio. Né? Ótimo. O que eu penso sobre isso, né? Primeiro que ninguém é unânime, né? Nem líder, nem ninguém agrada a todos, né? Quem dera fôssemos. E muitas vezes a gente se perde no meio do caminho querendo agradar a todos. E aí, como eu quis agradar a todos, eu esqueci do escopo do negócio, que é X, Y, entregar, melhorar os processos, enfim. Né? Então, quando eu quero agradar todo mundo, com certeza, logo ali a gente vai se perder. E a gente, o líder não vai agradar a todos, né? Respondendo bem direto a tua pergunta, não vai. O líder, se ele agrada a todos, tem algum problema, vamos olhar lá que tem algum negócio que não está funcionando. Eu acho que o líder, ele é muito só também, né? Muitas vezes ele é ele com ele mesmo. Mas você acha que ele precisa ser só? Eu acho que tem alguns momentos, sim. Né? Porque tu tens algumas decisões a tomar que tu vai escutar ambos os lados, tu vai ouvir, tu vai, né, olhar a situação, tu vai analisar. E daí é quando eu acho que tu pode ir lá para tua sala, né? Se tu tem uma sala. E assim, agora o que a gente faz? Então, tem sim algumas decisões que são solitárias.
né? Bastante. Mas é claro. Mas eu acho que essas decisões solitárias são as decisões que tu vai botar o limite. Também, provavelmente, né? A autorreflexão do líder, eu acho que ela parte do princípio, literalmente, quando tu tem aquele dia difícil, né? Que ocorre os obstáculos ali, né? Então, acho que a autoavaliação, ela é essencial, né? Por questão do direcionamento. Que entra em questão justamente de tu tirar as pedras do caminho, né? Então, qualquer negócio, né, por mais que esteja alinhado ali, vai ter os seus desafios, né? E a autorreflexão da liderança, pensando na empresa como um todo, ela vai ser essencial até muitas vezes para mudar o direcionamento, né? Para mudar alguns processos, né? Eu costumo dizer, muitas vezes tu tem os processos bem alinhados ali, mas muitas vezes aqueles processos que tu adotou não vai dar certo para sempre. Então, essa autoavaliação, revisar o que está dando certo, o que não dá, o que dá para melhorar, tudo, tu tem que estar constantemente fazendo. Porque sempre vai ter uma ferramenta nova, sempre vai ter uma forma de controle melhor, sempre vai ter um monitoramento melhor. E tu tá sempre refletindo sobre isso, né? Em avaliar o contexto todo, para que lado a empresa tá indo, para que lado tá indo o teu time e tal. É o que faz tu corrigir aqueles erros para trazer ali a direção ou uma nova direção ali melhor, né? Tu quer ver um exemplo que é prático? É quando tu desliga um colaborador. Né? Não é uma tarefa fácil, não é algo simples, porque envolve muitos fatores, né? Porque, olha, tu já orientou, tu já desenvolveu, tu já oportunizou qualificação, tu já deu feedback 1, feedback 2, feedback 3, tu já sentou. Eu acho que, né, nós que estamos lá, esse é o nosso papel enquanto líder, é fazer a pessoa dar certo também, né? Claro que muito é do colaborador, né? Ele está disposto a dar certo, mas muito tem da liderança. O que eu vou proporcionar, né? Quais são as pedrinhas que eu vou tirando no meio do caminho para que essa pessoa possa crescer e se desenvolver. Mas quando tu já fez tudo, né? Tu já observou, tu já avaliou, tu já fez todas as conversas possíveis, tu vai ter que tomar uma decisão para muitas vezes não perder o restante do time. Exato. Né? Então, veja que essa é uma decisão que é só tua. E se tu quer... E essa pessoa, muitas vezes, é o querido, é o simpático do time, é o que vai gerar uma instabilidade ali tremenda, porque ele é benquisto, ele é legal, ele se dá com todo mundo. Mas quando a gente olha para o escopo do negócio, quando a gente olha lá para os resultados, ele não está entregando. E aí, o que eu faço? Eu sangro o restante, porque imagina que não é ele. Tem famílias, tem pessoas que investem também na empresa. Porque eu sempre não gosto de esquecer de que a carreira profissional é minha. Né? E muitas vezes eu escolhi a empresa tal lá para investir a minha carreira. Então, eu também tenho uma parcela de que eu estou investindo nesse negócio que é teu. Né? Eu também estou investindo no teu projeto. Então, eu também tenho que levar em consideração isso. Então, é uma decisão que ele vai ter que tomar, às vezes, doída, dolorosa, solitária. Exato. Né? E eu acho que acaba se tornando uma decisão, às vezes, muito justa até com o restante da equipe, né? Porque o que acontece? Se tu tá botando uma determinada energia, uma determinada pessoa, tá ajudando ela, tá tentando fazer desenvolver e não tá trazendo, né? Eu acho que a decisão mais justa, né? Se tu usou todas as fichas, realmente é eliminar daqui, porque senão tu acaba contaminando a tua equipe, né? Muitas vezes tu coloca tanta energia naquela pessoa e acaba deixando o restante da equipe de lado, né? Tu perde ou tu perde. Então, a questão da justiça é tu sempre analisar a empresa como um todo. Se tu usou todas as tuas fichas com aquela pessoa, botou a energia dela, mas não viu aquela automotivação, não viu ela tentando buscar melhorar, eu acho que a demissão é algo bom até para ela, né? No sentido assim, olha... E muitas vezes ela já tá ciente disso, né? Muitas vezes ela já sabe... Ela já se demitiu. Que vai sair. Ela tá só esperando. Já. Ela tá só esperando. Então, quando tu chega e às vezes tem que mandar embora, muitas vezes ela já tá assim, tipo, eu imaginei que tu, né? E eu acho que essa decisão, ela tem que ser muito precisa, porque se tu não tomar uma atitude ali depois que tu usou todas as fichas, tu acaba afetando o restante do time, né?
Cara, mas vê só. É doído. Mas tu tá muitas vezes ajudando a pessoa para quando ela trabalhar numa próxima empresa, ela conseguir já entrar com uma outra mentalidade e saber, olha, se eu cometer o mesmo erro que eu cometi naquela equipe, não trazer resultado, ou não me automotivar, enfim, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo ali. Sim. Eu tô polêmico agora. Mas eu vou trazer mais uma pauta que é a seguinte. Primeiro, contribuindo com isso que vocês trouxeram. Ver um desligamento, eu acho que tanto para quem é líder quanto para quem não está atualmente no cargo de liderança, inclusive estou organizando um evento aqui em São Leopoldo justamente falando sobre esse posto de liderança, porque às vezes o desligamento não precisa ser um bicho de 7 cabeças para quem desliga e para quem é desligado. Agora, eu saliento muito no meu trabalho, principalmente, a questão de saber comunicar e saber se portar. Porque a gente está falando aqui de... não, tem que desligar, o líder não agrada a todo mundo e não tem problema desligar. Ok, concordo com isso. Desde que as fichas tenham sido usadas. Ele tenha feito o processo. Exato. Agora, o processo foi feito. Errou, vou te desligar. Não gosto, vou te desligar. Não, peraí. Aonde que tá... quais são as competências que o líder precisa ter para entender esse processo que está passando na empresa, que está passando com X colaborador ou com a equipe inteira, que eu preciso ter para entender que, usei todas as fichas necessárias. Quais são essas fichas necessárias, né? Eu acho que isso é importante a gente ter claro para que não seja equivocado. E tem duas questões também, né? Tem a questão do desligamento por resultado e tem o desligamento por comportamento, né? A questão do... Posso fazer um dado? A questão do desligamento por comportamento, maior, né? eu acho que esse principalmente, é muito maior. Esse aí é o que tu tem que ser mais efetivo, porque muitas vezes uma pessoa, né, ela pode afetar o time inteiro. Então, tu tá sempre por dentro do que tá acontecendo, alinhado com o teu time, tendo feedback e tal, tu consegue fazer essa identificação ali, né? E para mim, a questão do desligamento por comportamento, ele tem que ser uma decisão muito mais rápida do que a por resultado. Porque a questão do resultado, que nem eu falei antes, muitas vezes a pessoa não tem aquele perfil para aquela função. Então, a pessoa é boa, é pontual, trabalha, tu vê que ela tem força de vontade, tudo, mas não tá entregando naquilo, quem sabe a gente remaneja ela, dá uma outra função, faz um teste de uma outra forma ali, né? Mas, no meu ponto de vista, a questão da demissão por comportamento, ela sim tem que ser uma decisão mais rápida. E exatamente o que eu tinha dito antes, que acho que os 2 pontos que a gente tem que observar é o processo e as pessoas, né? E o processo aí se dá. Eu investi, o quanto eu investi para essa pessoa dar certo. O quanto eu parei, o quanto eu orientei, o quanto eu ensinei, porque líder tem que ensinar. Ele precisa o tempo todo, ensinar. Quase. Ele é um exemplo, né? O comportamento do líder é um exemplo o tempo todo. Ele é muito mais exemplo do que qualquer outra coisa, mas ele precisa ensinar, ele precisa sentar ao lado, ele precisa saber se a pessoa entendeu o que ele falou. Acho que a comunicação, ela é muito importante. Eu acredito que o engajamento da equipe se dá pela boa comunicação. Se eu sei dizer aquilo que nós queremos, se eu sei me comunicar de forma... humana, de forma técnica, de forma a me fazer entender, né? Olha, nós queremos, a tua empresa quer vendas, né? Nós temos uma meta X para alcançar. Mas por quê? Só porque eu quero colocar dinheiro no meu bolso? Né? Mas por que eu quero? Por que eu tenho essa meta? Por que essa meta é tão arrojada? Ela tem um motivo. Sim. E aí eu tenho que comunicar o porquê, eu tenho que saber comunicar. Daí entra um pouco da motivação. Como é que eu engajo essas pessoas para essa meta ser atingida? Então, acho que esse processo do líder, ele é de pessoas e pessoas o tempo inteiro. Né? Eu diria que, assim, ele é 80% pessoas e 20% ali processos, né? De como ele faz, o que ele assina, o que ele autoriza, né? Que são, eu digo, daí são as pedrinhas que ele vai tirando no meio do caminho. Mas ele é pessoas o tempo inteiro. E conhecer, a minha base é... Né, a pedagogia, que é a minha formação, né, iniciei na educação básica, então eu sempre pensei, como é que eu vou fazer esse aluno aprender a ler e escrever, se eu não conheço a realidade dele? Se eu não sei como ele chegou aqui, se eu não sei se essa criança está bem alimentada, se eu não conheço minimamente a família dela, e isso a gente leva para a liderança, né? Hoje,
como é que esse colaborador está aqui? Às vezes ele acorda às 5 da manhã, se organiza, pega o filho, pega o ônibus, deixa o filho na escola, da escola ele vai para o trabalho, olha aí já a jornada dele. Como é que ele chega aqui para bater essa meta? Exatamente. Para atingir esse resultado, para entregar aquilo que a gente quer. Então, eu preciso saber disso enquanto líder, para eu poder, de alguma forma, engajar essa pessoa, entender, fazer com que ela entregue o trabalho, como é que eu colaboro, como é que eu deixo o dia dela mais leve, já que ela já tem uma jornada exaustiva até chegar no seu local de trabalho. Então, o que eu, líder, posso fazer? Como é que eu recebo ela? Ao final do dia também o líder precisa se perguntar, como é que essas pessoas que estiveram comigo aqui hoje, que passaram 8 horas do tempo, 7 horas, 6 horas, elas estiveram aqui sob minha presença, sob minha liderança, o que elas levam para casa? Como é que elas saem daqui? Como é que elas saem da minha presença? O que elas estão levando? O que eu fiz? O que eu contribuí? Como é que elas voltam amanhã? Quando a gente... mesmo o próprio feedback. Eu aprendi, claro que às vezes a duras penas, que um feedback eu jamais posso deixar a pessoa no chão. Todo o feedback, ele é construtivo sempre. E se eu me disponho... Se eu me disponho a fazer um feedback, ele tem que ser construtivo, ele não pode ser pessoal, ele tem que ser profissional. Eu tenho que olhar para a performance daquela pessoa que está lá, daquele colaborador. O que eu, dentro desse feedback, posso melhorar para que a gente ajuste isso que ainda não deu certo, como é que a gente melhora essas questões que ainda está aí um pouco desfalcada. E muitas vezes são questões pontuais, Então acho que o feedback está muito relacionado em tu, sim, evidenciar os erros, mas também exaltar os acertos, Com certeza. Eu acho que essa comunicação que tu acaba trazendo, muitas vezes o colaborador está pecando numa pequena coisa, mas ele tem várias outras qualidades que tu pode trazer para a mesa e evidenciar ele, Isso acaba trazendo até uma motivação a mais a ele melhorar naquele ponto que ele está questionando, E agora, pegando o ponto da colega ali, a questão acho que da motivação, dos colaboradores ali, eu acho que ela está muito relacionada a gente entender qual é o sonho das pessoas, Aonde elas querem estar daqui a 2, 3 anos e tal. Hoje, pelo menos na empresa ali, na nossa empresa ali, a gente tem, como eu falei, uma cultura muito comercial e a gente trabalha, assim, com comissões bem agressivas. E é muito legal, assim, tu ver muitas vezes que pessoas chegaram com nós ali com uma certa dificuldade financeira, tudo. Tá conseguindo ganhar um valor significativo, tá conseguindo conquistar as coisas, Eu tenho um rapaz lá que começou comigo com 17 anos, o Juliano, e hoje ele é meu braço direito lá. O rapaz, que legal isso, cara. Ele é meu braço direito, assim, metódico, foi evoluindo, foi construindo, foi adquirindo as coisas dele, assim. E isso eu acho que é uma das maiores recompensas que um líder pode ter. É tu ver que o teu time que chegou lá, às vezes, com determinados sonhos, eles estão conseguindo conquistar as coisas através do trabalho deles lá. Então, acho que esse feedback acaba sendo um feedback positivo para a gente avaliar e ver que, de alguma forma, por mais que a gente tenha os nossos erros, a gente está indo numa direção certa, Eu acho que não só pro líder, tá? Mas voltando ao empresário. Também. Ao empresário que está investindo nessa pessoa. Sim. E a gente coloca todo aquele meu esforço naquela pessoa para ela conquistar as suas próprias coisas. E às vezes não é nem as conquistas de sonhos de bens, mas até às vezes que já me aconteceu, já passei, daquele funcionário está passando por um problema familiar e ele está querendo sair daquele círculo. E no momento que ele está indo trabalhar, se dedicando a fazendo outras coisas, ele tem outros pensamentos e ele consegue se desvencilhar de coisas que ele estava passando. Exatamente. E isso é muito legal, isso deixa a gente muito feliz, tu vê a pessoa, ela se desenvolvendo, ela muda às vezes até o comportamento de roupa. Tu vê que ela, tu já bota sei lá, corta o cabelo diferente, faz a sobrancelha e tu vê a realização daquela pessoa simplesmente na maneira de se vestir. É bem isso. Porque muitas vezes... Muitas vezes, o local de trabalho é o melhor momento da vida da pessoa. A gente
não sabe, às vezes, no detalhe, internamente, o que acontece. Às vezes tu consegue... Mas a gente não quer perguntar, né? tu não Isso quer muito... ser invasivo, mas muitas vezes é. Então, que a gente possa, de fato, enquanto líder, proporcionar isso. Né? Não esquecendo da meta, não esquecendo do resultado, não esquecendo das entregas, porque aí eu preciso... Quando eu me comunico bem, quando eu falo que negócio é esse aqui, qual é o nosso propósito aqui, fica... Acho que o que é explicado, né? Combinado não sai caro. Então, as pessoas entendem. Elas entendem qual é o papel dela, elas entendem onde elas podem chegar, elas entendem com quem elas podem contar, de que forma elas podem fazer o seu trabalho, desenvolver o seu trabalho, né? Para isso o líder sim tem que estar aberto à escuta, como o Roger falou, é muito mais escuta, às vezes é só escuta, né? E daí tu vai lá e faz os ajustes que ninguém muitas vezes percebe, mas faz toda a diferença. Então, o líder, ele tem um papel fundamental. Eu acredito que o sucesso de uma organização, de uma instituição, ele passa essencialmente por uma boa gestão, né? Por uma boa liderança. A gente sempre olha, como é que está essa empresa? Ah, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, está passando... Tá, mas como é que está a gestão? Vamos olhar. Como é que funcionam as pessoas? Como é que as pessoas são tratadas? Como é que as pessoas são conduzidas? Né? Como é que as pessoas se sentem aqui dentro? Olha lá para as pessoas, né? Olha para a gestão, olha para a liderança, e aí a gente vai fazendo. Normalmente não é dinheiro, né? O dinheiro, o financeiro, ele vem... É a consequência, é o que vem antes. O que gerou a falta do dinheiro? O que gerou a falta de venda? Né? O que gerou uma inadimplência? É as pessoas, né? É como eu conduzi, é como as pessoas né, entregam os seus resultados aqui. Então, a gestão, ela é o sucesso, sim. Eu costumo dizer para o meu time, trabalhem por propósito, que o dinheiro é uma consequência, né? Eu acho que o propósito, ele está à frente de qualquer dinheiro. Eu acho que quando tu tem uma direção, uma busca, uma conquista, uma meta pessoal até mesmo, né? Quando tu mira naquilo, o dinheiro ele acaba se tornando uma consequência do teu trabalho, porque tu tem uma direção. Se tu trabalhar somente por dinheiro, tu vai se perder no meio do caminho, né? Vai. E eu acho que, assim, existe aquela dica feijão com arroz da liderança, que é elogia no público, critica no privado, né? Eu acho que essa premissa precisa se manter, assim. Isso é básico. E isso que vocês dois falaram, sintetizando, assim, o assunto... Motivação, né? A gente, às vezes, acha que motivação a galera tá eufórica. Motivação dá um aumento de salário. Motivação é isso, é aquilo. Mas, na verdade, não existe algo que é motivação. Motivação vai ser uma coisa para você, para você, para você. E eu preciso entender quais são as motivações dos meus líderes. E isso, dos meus líderes, dos meus liderados, isso vem desde a contratação. Um processo de contratação bem estruturado e, claro, impede com que problemas posteriores aconteçam. Então, ter ali, claro, inclusive desde o momento da contratação. Roger, o que te motiva, cara, a vir aqui hoje procurar esse emprego? Eu tô passando por uma situação financeira difícil, eu sei que vocês têm metas agressivas e tá tudo bem ser esse. Agora, não, o que te motiva? Meu sonho é trabalhar com energia solar. Pô, legal. Né? Então, tu tem motivações diferentes e vai caber ao líder escolher, ok, quem trabalhar, mas estar a todo momento se atualizando das motivações de cada um dentro da sua equipe. Eu acho que isso é essencial também. Hoje minha motivação pode ser essa, amanhã pode ser aquela, e não tem problema. As pessoas precisam estar alinhadas ao seu propósito. O propósito pode mudar a cada momento. E agora pra gente... Deixa eu ver que horas são. Será? Dá pra se encaminhando? Eu ficaria a tarde inteira falando sobre isso, mas... Assunto pro Nicolas aqui não falta. Perguntas e assuntos não faltam. Mas falando assim, pra gente também proporcionar assim pra galera... O que são características necessárias para desenvolver liderança para quem está iniciando, querendo buscar essa liderança, para quem já é um líder em construção e para quem se acha muitas vezes um líder já estruturado? Tem alguma coisa que vocês aconselhariam, o que vocês gostariam de ouvir também? No meu ponto de vista, eu acho que um bom líder ele tem que ter empatia. E ele tem que ter uma visão muito bem definida, né? Para passar para o seu time, né?
E a empatia, ela vai muito na questão de, que nem a gente conversou aqui diversas vezes, de conseguir se colocar no lugar, muitas vezes, do teu liderado, né? Procurar entender ele, né? E a direção tu tá sempre realmente bem alinhado ali com a direção do seu time, o que a gente tem que buscar, o que a gente tem que estar alcançando, alimentando isso, né? Então, acho que, no meu ponto de vista, esses 2 fatores são bem, bem importantes, assim. O que eu penso? Que somos uma semente que já deu certo. Somos uma semente que está aí e que veio para dar certo. Ninguém veio ao contrário, né? Então, todo mundo tem um perfil a ser desenvolvido, tem uma vocação, apesar dessa palavra, às vezes, criar algumas distorções. Todo mundo tem algo que pulsa dentro de si, né? Seja a liderança, ou seja a área da tecnologia, ou seja a área da culinária, enfim, eu acho que hoje o mundo, graças Tem espaço pra à todo evolução, mundo, né? tem aí, né, para dar e vender o que a gente quer fazer, e isso é muito bom. Antigamente a gente era meio mais restrito, né? A gente tinha algumas profissões a seguir. Poucas opções. Poucas opções. Mas hoje a gente tem um poder de escolha. Então, eu acho que a gente já veio para dar certo. A nossa semente, ela é certeira. A gente só tem que estar no solo aí, entender que em que solo a gente vai germinar. E quando a gente olha para esse jovem que eu acho que eu sempre trabalhei com jovens, e eu acho que aí, porque se a gente olha para as lideranças ao longo da nossa história, as lideranças estão meio que desaparecendo. Então eu digo aqui, jovens, vamos lá, apareçam. Cadê os novos líderes, né? Os novos líderes do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo. Eu acho que o negócio é bem ambicioso mesmo. Cadê as novas lideranças? E eu deixo assim para quem está iniciando nessa caminhada, né, fui recém-promovido ao cargo de liderança, eu quero seguir como um líder, eu quero liderar pessoas, eu quero liderar projetos. Primeiro, estudar. Estude, se qualifique. Hoje é muito fácil estudar. Hoje, eu lembro assim, quando eu entrei na faculdade em 1995, 4, 5, não sei se alguém aqui já era nascido. Eu com certeza não. Era difícil, era muito difícil estudar, era caro estudar. Né? Eu vim de escola pública, era difícil, então assim, não foi fácil, né? Mas hoje não, hoje está fácil, hoje tem acesso, hoje a informação está aí, é um toquezinho ao dedo. Né? Então, hoje a gente tem a formação técnica. Para mim, todo jovem que sai do ensino médio, ou que está ali no ensino médio, precisa fazer uma formação técnica. Essa é uma das dicas que eu dou. Faça uma formação técnica, porque ela te abre portas, ela te abre caminhos, ela te dá clareza daquilo que tu quer para o teu futuro. E claro que na sequência, busque aí a sua graduação. Então, eu até anotei aqui. Então, estude sempre, né? Depois uma pós-graduação. Eu acho que a qualificação, o líder precisa disso. Nunca parar de aprender. Já fiz uma graduação, já fiz uma pós, continua aprendendo. Abre um livro, assiste uma palestra, entra no YouTube, alguma coisa tu tem que fazer para oxigenar o teu cérebro. Absorve informações. Né? E para entender essa geração que está aí. Uma geração que às vezes é a mesma que a tua, né? Mas lembra que tu está numa outra posição, então tu tem que se mover diferente. Eu acredito muito na tecnologia, acho que temos que investir em tecnologia, sim, temos que usar a tecnologia sempre a nosso favor. Então, jovem, eu acho que é muito legal lá o Instagram, né, a gente olhar e ver o que acontece nesse mundo, TikTok, eu não sei muito, mas dentro acho que do aceitável eu tô indo, mas ali tem muita informação. Ali tem informação que ela precisa ser transformada em conhecimento. E o jovem precisa olhar para isso. Cara, não é só ficar passando o dedo ali, olhando um atrás do outro. Eu acho que isso está muito atrelado hoje com a questão da tecnologia, né? A buscar referências, né? Eu acho que essa juventude, ela tem que buscar referências boas, né?
pessoas que construíram algo, pessoas que chegaram a algum lugar, procurar aprender, né, com algumas pessoas que venceram na vida, procurar estudar, se tem algum curso de especialização, vai lá, faz esse curso, aprende, né, eu costumo dizer, o melhor caminho é aprender com quem chegou, né, em algum lugar, muitas vezes, que nem ela falou, muitas vezes de um conteúdo, um curso específico, somente sai de lá, né, com abertura para várias coisas, né? Então eu vejo que a juventude de hoje em dia, principalmente no nosso país, eles têm pecado muito nessa questão das referências que eles têm buscado, né? Então, buscar referências boas, buscar pessoas que chegaram a algum lugar, buscar aprender, né? Obviamente, cada um vai ter a sua versão, mas procurar tirar a versão das pessoas que chegaram a algum lugar, conhecimento, né? Muitas vezes pôr em prática, tentar ver o que dá para botar no teu negócio, o que não dá. Eu acho que é um caminho que também a juventude hoje em dia tem que buscar, né? Nesse sentido. Eu vejo também a especialidade, Sim. né? Porque às vezes a gente atira para tudo quanto é lado e não é aprofundar, especialista, né? Não é profundo. E a gente fica só no superficial. Exato. Né? E daí tu vai debater, tu vê que tá no andar de cima ainda, não desceu, né? Para consistência. Então, eu acho que estudar, o uso da tecnologia a seu favor. Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia sim, mas a seu favor, como conhecimento, como construção, como competência, né? O que eu vou fazer com isso tudo que está ali? À medida que eu estudo, eu também preciso colocar em prática. Então, eu acho que o estágio, ele é maravilhoso. Então, o jovem que está no ensino médio, que está no ensino técnico, está mesmo numa graduação, se a porta é o estágio, abre essa porta, entra, senta lá e dá teu show. Né? Então, assim, o estágio, ele é muito importante. Aprender, escuta, né? Eu acho que hoje a gente tem, assim, para escutar muitas vantagens de escuta. Então, escuta, aprende com o outro, aprende com aquele empresário que está lá. Com certeza, aquele empresário que está lá, ele já amassou muito barro para estar ali, né? E ele já acertou, já errou e ainda vai errar e vai acertar, então aprende, seja humilde, entender que tu é jovem, que tu tem um caminho lindo pela frente, que tu tem um caminho promissor, que tu é aquela semente que veio para dar certo e que tu pode, então escuta, olha, pega para ti o que é bom, entende o que é bom para ti, né? Vê o que tu pode usar. Então, tudo que eu estou estudando, onde é que eu vou aplicar? Então, sempre que eu também dou aula, eu sempre penso assim, eu preparo a minha aula, né? Eu digo, onde é que o meu aluno vai usar isso que eu estou mostrando para ele hoje? Para que serve isso? Né? E hoje eu estou concluindo o doutorado e penso também nisso, lá no meu projeto de pesquisa. Eu disse, mas para que eu estou escrevendo isso? Para que serve esse mais de 200 páginas que já está lá escrita? Para que serve? Quem que vai usar isso? Como é que eu tiro isso do papel? Como é que eu transformo esse conhecimento em ação, em produção, em benefício para uma comunidade, para uma realidade? Então, é isso, é tirar do papel, sair muitas vezes daqui, durante a minha caminhada como liderança, muitas vezes eu ouvi a seguinte frase, Patrícia, tira a cabeça e vai. Deixa a cabeça em casa e vai. Porque às vezes tu racionaliza, tu pensa, mas isso, vai mas demais. aquilo, mas como. Não, para de pensar e vai. E faz, e bota a mão na massa, e tira o que está escrito ali, e vamos tentar fazer, vamos tentar dar forma para isso. Para isso eu tenho líder. Né? Eu posso sentar lá e dizer, olha só, Roger, hoje lá onde eu estou estudando, o que eu pensei, o que eu li, onde eu busquei essa fonte, eu vi que dá para fazer isso, dá para melhorar, dá para aprimorar, dá para fazer mais fácil. Eu acho que a tecnologia também está para isso, é para facilitar a nossa vida. Se ela não veio para facilitar a nossa vida, que ela fique lá no canto dela, né? Então, dá para fazer mais fácil. Então, o líder, então vamos fazer junto, vamos ver como é que é. Senta aí, me mostra. Que resultado a gente vai ter? Quanto que isso vai custar? Qual é o tempo? Esse é o nosso papel enquanto líder. Então, eu digo para esse jovem, se arrisca. E eu acho que o jovem tem muito disso mesmo, se arrisca. Eu vejo hoje, eu olho assim, nossa, eu naquele tempo não me arriscava desse jeito. E hoje ele se arrisca, né? Isso é muito bom. Que chuva boa de informação, né? Então, aqui, gente, outra coisa que eu trouxe aqui também. Fala em público.
Eu sei, eu como professora vejo às vezes eles apresentar um trabalho lá na frente para os alunos é uma dificuldade. Faça, é lá o teu momento de erro. Tu tá lá na graduação, é lá o teu momento de erro, é lá o teu momento de gaguejar, é lá no teu momento de se perder, de não, só um pouquinho que eu me perdi, deixa eu retomar. Então, jovem que tá aí, né, na escola, que tá na graduação, se arrisque, fale. O melhor trabalho hoje é o que tu vai lá falar na frente. Eu aprendi isso na apresenta a tua ideia. É a prática, né? E tu vai, às vezes, apresentar a tua ideia e ninguém vai entender nada. E tá tudo certo, porque tu vai aprimorar e tu vai voltar. Então, o falar em público, eu acho que também isso reforça a sua liderança, né? Reforça o seu posicionamento, as pessoas te conhecem, sabem para que tu veio, quais são as tuas ideias. Então, eu acho que o jovem hoje não pode perder tempo na rede social. Ele tem que perder e não é perder tempo, mas ele tem que organizar o seu tempo naquilo que vai construir o seu projeto de vida. Fazendo uma provocação paralelo a isso, não que a gente tenha que estar 100% do tempo performando e dando resultado e aprendendo, a gente precisa de um momento de ócio, sim, durante o dia, durante a nossa vida, mas fazer uma provocação, principalmente para quem está assistindo. Todo mundo tem um gerenciador de tempo no seu celular, que vê quanto tempo você passa em cada aplicativo. Dê uma olhada lá e eu não vou falar mais nada. Fica aí, né? Fica a dica. Dê uma olhada lá e reflita sobre isso. Reflita sobre o tempo naquela rede social que você, às vezes, passa procrastinando o tempo inteiro. Passa mais tempo. Só essa provocação. A internet é muito boa, né? Se for aplicada para as questões certas, né? Ao mesmo tempo, ela pode ser também um tendão de Aquiles, né? Se tu botar energia para outras coisas, né? Dentro de uma organização a gente vê isso, né? Eu vou usar a tecnologia porque ela vai reduzir em X horas de trabalho, né? Em X horas de trabalho lá do meu colaborador, porque, né, o tempo que ele levava para fazer tal atividade, agora com essa tecnologia, reduzir em 50% e a performance dele vai melhorar, o resultado vai melhorar e ele vai ficar mais feliz, porque ele vai trabalhar menos, né? Então, que eu posso, que esse jovem olhe, mas essa tecnologia serve para eu construir o meu projeto de vida, que esse livro que eu vou ler, que ele sirva para construir o meu projeto, que onde eu estou estudando, com quem eu estou me relacionando, com os meus amigos, com o meu local de trabalho, com o meu vizinho, com o meu professor, né? Que o jovem hoje pense nisso. Como é que eu construo o meu futuro? Né? Sem nada de estresse, porque não precisa, porque o futuro vai vir, e o futuro é brilhante desde que tu tenha isso claro. Então, vai vir, mas não para de pensar, não deixa para pensar quando ele chegar, porque ele chega todo dia, né? É uma construção, tu não constrói quando tu sai da faculdade, tu não constrói quando tu termina uma formação, ou tu não começa a construir quando tu entra numa empresa, ou tu não começa a ser líder quando tu começa a liderar. Tu é líder, tu é pessoa, tu é humano, tu é semente viva, né? Desse projeto que tem aí pela frente com cada um de nós. A gente falou hoje. Constância. Exatamente. E, bom, acho que se encaminhando pro final desse episódio, que, meu Deus, eu tô muito feliz. Muitas informações, muitos conhecimentos. Nossa, aprendizado. Verdade. E aí, aquela uma hora que você passa, né, vendo o aplicativo X, você podia estar aqui ouvindo a gente, né? Então, fazendo uma introdução do encerramento, agradecer muito a presença de vocês. Falas incríveis, com certeza. Conhecimento, nossa, a rodo aqui das duas partes. Muito obrigado por aceitar o convite, por estar participando aqui. Estendo o convite a quem está assistindo para vir participar do Núcleo de Jovens Empresários da Assist, a conhecer a Assist aqui de São Leopoldo também. Um agradecimento ao nosso patrocinador. E aí, Sicredi. Não, olha, vocês foram maravilhosos. O Roger trazendo todo a sua experiência viva do que é administrar. Hoje tu tá com quantas pessoas? 10 pessoas. 10 pessoas. E mais 2 equipes terceirizadas, no caso. Isso é muita gente para administrar. Isso é muito legal trazer esse, né? Muito bacana. Essa experiência viva mesmo. A gente acredita muito, né? A gente participa do núcleo de jovens, a gente acredita muito na associação, no associativismo. O Sicredi como cooperativa, né, nosso parceiro aí, a gente espera que isso tudo, né, agregue a todo mundo e que essa junção
vai sempre colaborar com todo mundo, essas conversas, e como a gente sempre vem dizendo, conheça sempre o próximo, se aproxime do próximo, se aproveite de todas as informações que ela tem, como a gente se aproveita aqui desses nossos convidados todas as vezes no nosso podcast. Muito obrigada, a gente agradece muito. Obrigada. Vocês deixam aí as suas palavras finais, aí, suas dicas, pra gente encerrar esse episódio Com chave de ouro, né? com chave de ouro. Não, eu acho que eu só tenho que agradecer, na verdade, né? Eu acho que o que foi debatido aqui foi muito enriquecedor, né? Ouvir um pouquinho de cada um também sobre a sua experiência e tal. Deixa a palavra final, que eu acho que todo líder ele tem que estar nessa constante autoavaliação, né? Tanto com seu time, quanto com a sua empresa, se autoavaliando, procurando melhorar. Eu acho que, como falou, hoje o Brasil, na verdade, por si só, tá faltando grandes líderes, né? Eu acho que falta incentivo nessa parte da liderança, principalmente na parte de baixo, ali nas escolas, enfim. A gente tem uma doutrina educacional, principalmente nas escolas públicas, muito ali engessadas. Eu acho que a gente tem que explorar mais essa parte da liderança, desde a parte da base ali, para que muitos não passem o trabalho que muitos de nós acabamos passando na questão prática ali. Eu acho que é um conteúdo a se debater. E, novamente, muito obrigado. E acho que foi muito enriquecedor para todos nós. E eu deixo, então, para os jovens, né, que aproveitem esse momento da vida, que ele é único, que ele passa muito rápido, que vocês olhem para um futuro, e um futuro muito breve, porque eu sei que hoje não dá para a gente fazer muitos planos longos, né? Não se faz mais planos daqui 5 anos, mas que vocês possam ir construindo, né? Dia a dia, essa caminhada, esse futuro, esse projeto, sempre olhando para aquilo que de fato dá certo, para aquilo que vai ao encontro daquilo que vocês querem também, né? Para aqueles valores que cada jovem tem e vai construindo. A gente sabe, sim, que esses valores vão mudando ao longo do tempo. Então, que eu nunca perca, né? Eu fico pensando que eu nunca perca de vista essa juventude, porque a juventude está aqui também dentro da nossa cabeça, né? Então, invista em você, né? E investir não é investir financeiro. Invista no seu tempo, um tempo de qualidade, um tempo de conhecimento, um tempo com as pessoas certas, né? Os lugares certos, as companhias certas, os amigos certos, porque isso é o que tu vai levar para a tua vida inteira. Estude, né? Eu sempre sou suspeita a falar, mas estude, não perca de vista, né? O livro, o caderno, né? A tecnologia também que está ali, muito fácil, a sala de aula. Eu acho que é um momento, é um lugar único, né? Eu acho que o melhor lugar para se estar é numa escola, é numa graduação, é numa sala de aula, com pessoas que possam contribuir com a gente. Ampliar os nossos olhares e visões, e com certeza eu aprendi muito com vocês aqui, escutando o Roger, né? Que está aí na sua prática de líder. Passamos perrenguezinho, mas estamos indo. Coisa mais boa, né, Roger? Então, eu aprendi muito com esses dois jovens aqui também. Parabéns a vocês que estão à frente desse projeto aí muito lindo, que tenha muita prosperidade e muito sucesso. Obrigado, gente. Muito obrigado a vocês. E encerramos o nosso episódio, segundo episódio da temporada, e logo em breve teremos mais. Teremos mais. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.